Jogada de mestra no Fantástico, no programa Fantástico da Globo, Maria Corina. Vamos assistir ao Fábio do canal Vida Gringa e também ao deputado Gustavo Gaia falando sobre isso, sobre essa jogada de mestra de Maria Corina. Este é o canal Yogis em Amor ao Brasil. Sejam bem-vindos. Comentem, curtam, compartilhem o nosso canal para que mais pessoas tenham acesso a este canal que tem por objetivo a divulgação do Yoga Régio, do Yoga Real, do Yoga Védico, que é em sua essência, em sua raiz conservador, baseado nos ensinamentos dos grandes santos mestres e avatares da Índia védica e contemporânea. Vamos ao vídeo. Namastê. Isso sim é uma jogada de mestre. Olha o que o Wall Street Journal aqui nos Estados Unidos acabou de postar essa noite. Olha aqui, ó. Lula auxilia o roubo de Maduro. O líder esquerdista do Brasil oferece apoio político crucial ao ditador da Venezuela. Então você entende que a jogada da Corina Machado foi de mestre. Todos os jornais dos Estados Unidos estão dizendo que Maduro roubou e outros dizendo que Lula auxiliou no roubo. É cúmplice. Parabéns ao Wall Street Journal. Sensacional. Oposição venezuelana derrotou Maduro. Mostram receitas eleitorais. Marina Corina agradeceu o Lula ou foi uma jogada de mestre que nem o Fantástico percebeu? A grande mídia da Globo, a grande mídia nojenta brasileira, propagando para todo o Brasil que a Corina, ela agradeceu ao presidente Lula. Foi isso mesmo? Ou o Lula ficou no mato sem cachorro? Ou Lula ficou num beco sem saída e agora terá de soltar a mão do Maduro? Peraí, quer dizer que a Maria Corina, aquela que está lutando para acabar com a ditadura da Venezuela, gravou uma entrevista onde ela agradece o Lula? Bom, essa é a notícia que dominou toda a manchete da imprensa brasileira, inclusive saiu no Fantástico de ontem. Sim, a pessoa que luta contra a ditadura da Venezuela apoiou a principal pessoa que financiou e deu suporte político para essa mesma ditadura. E até agora se recusou a reconhecer González como o verdadeiro vencedor. Por que Maria Corina iria agradecer talvez o financiador do seu inimigo? Vocês vão entender agora. Primeiro você tem que entender que ela deu entrevista para a Globo, justamente a imprensa brasileira que mais apoiou Maduro, né, e que mais é capaz de chegar a outros lugares do mundo que realmente está acontecendo aqui. E vamos lembrar, o Lula fez uma condição. Ele, tentando dar tempo para o Maduro produzir as atas, fabricar, forjar atas, ele colocou uma condição. A condição é de que fosse publicado as atas por cada sessão, as atas de votação. E aí, já esgotou o tempo, tanto é que os Estados Unidos já não reconhecem mais ele como vencedor, e apenas 3 países, eu acho, que ainda estão esperando essas atas. São os países os quais o Maduro disse, olha, segura um pouco que eu vou fabricar, eu vou forjar essas atas, e aí quando elas estiverem forjadas, vocês me declaram vencedor. Sequestrou o mesário para poder assinar as atas sob tortura, mas não conseguiu pegar todas, não conseguiu, ou seja, ele não conseguiu forjar todas as atas. Todos sabemos que ele não vai apresentar as atas. E aí, ela foi e deu essa entrevista onde ela foi muito esperta. Presta atenção. E aqui, pessoal, vamos agregar algumas coisas. A Marina Corina, a Corina Machado, ela está na política há algum tempo. Ela sabe quem Lula é. Ela sabe que Lula colocou Chaves no poder. Ela sabe que foi o Lula que colocou Maduro no poder. Ela sabe que o Lula estava preso por corrupção. Ela sabe de tudo isso. Quando a Marina Corina enfrentou o Chaves, ela também tinha enfrentado o Lula. Então, por que ela falou dessa forma com Lula? Meu amigo, entenda a jogada de mestre que foi feita. Porque, como eu falei para você, o Washington Post, eles estão propagando aqui o resultado oficial. Entenda isso aí. Vamos lá. La posición nítida del gobierno de Brasil y del presidente Lula cuando ha exigido que se conozcan una a una
las actas de votación por parte del Consejo Nacional Electoral y que tengan una verificación independiente que le dê confiança a todas as partes. Aqui ela diz que ela agradece o Lula por ele ter pedido para verificar todos os recibos das eleições. Se o Lula verificar todos os recibos das eleições, o Lula vai verificar que a oposição ganhou. También agradezco la protección que en esta hora se ha dado en la Embajada de Argentina, donde están asilados 6 colegas, compañeros de la campaña, que están siendo amedrentados y amenazados mientras estamos hablando. Aí ela também agradece o Brasil por ter enviado uma segurança para proteger a Embaixada da Argentina, onde tem 6 amigos opositores ali que o ditador Maduro quer prendê-los. Que el liderazgo democrático de esta región entiende el momento único que tenemos en Venezuela. Esta oportunidad real para avanzar en una transición pacífica en la cual le abrimos los brazos a todos los venezolanos. Por más diferencias que hayamos tenido en el pasado, todos hemos cometido errores. Lo importante es mirar hacia adelante, garantizar a todos los venezolanos que pueden vivir en un país donde exista prosperidad y oportunidad para todos y que podamos tener las mejores relaciones con nuestros vecinos. En el caso del Brasil es evidente, todos los temas associados à imigração. Aí ela fala sobre a paz, que o povo venezuelano pode ser próspero, pode ter paz e também viver em harmonia com o povo brasileiro. Al cuidado de nuestra Amazonía, de los pueblos indígenas, la complementariedad energética. Tener claro que si Maduro decide permanecer por la fuerza, lo que viene es un proceso de desestabilización com enormes... Aí ela diz, é claro, se o Maduro quiser ficar à força, ou seja, roubar as eleições e ser presidente, aí não vamos ter essa paz. Vai ser uma desestabilização no país e vai conseguir muitos problemas, como imigração, etc. e tal. Y terribles consecuencias, no solamente en vidas, sino también... consequências terríveis, não somente em vida, mas muitas imigrações, etc. e tal. Destrucción interna y un proceso de migración masivo que afecta y desestabiliza la región. Es hora de mirar adelante, sabemos que estamos en una fase compleja, me hacen muchas preguntas sobre el papel de las Fuerzas Armadas y sobre otros sectores. Yo quiero que entendamos, el pasado domingo 28 de julio, todos los venezolanos, incluyendo los militares que estuvieron en el Plan República, fueron testigos de lo que ocurrió. Sabem a verdade. Aqui ela fala dos militares e fala bem dos militares e ela já fez um outro negócio no Twitter dela, convocando os militares. Ela mandou uma mensagem para os militares, vai ser o nosso próximo vídeo. Vamos falar sobre isso, porque ela está trazendo os militares para o seu lado, mostrando para eles que eles venceram as eleições e eles devem estar com ela. Foi muito interessante, muito importante, jogada sensacional dela. Vamos lá. Se comportaron acorde a la verdad. Y yo confío que va a prevalecer la sensatez y el amor a Venezuela, el respeto a Edmundo González como presidente electo y avanzar en un proceso de negociación donde haya garantías para todas las partes y que podamos lograr fortalecer nuestras instituciones democráticas y que aquellos que se han ido regresen a casa. Necesitamos al pueblo de Brasil. Confiamos en ustedes que nos acompañarán en esta hora, como todo. Necesitamos o povo do Brasil e confiamos no povo brasileiro. América Latina. Venezuela será libre y será una nación próspera, en libertad y en paz. Agora eu vou resumir para você a estratégia dela, o tanto que essa mulher é esperta. Como o Lula se colocou no meio desse palangolê, dessa bagunça toda, com essa condição de ter acesso às atas, na esperança de que o Maduro fosse produzir as atas falsas e não produziu, a Marina está usando essa condição com o sentido, olha, Lula, obrigado por ter pedido as atas, viu? As atas agora acabaram de ser liberadas pelos anônimos, inclusive, foram lá, hackearam, pegaram as atas e divulgaram as atas, mostrando que o González realmente venceu. Então as atas foram publicadas. Agora o Lula está numa situação onde ele vai ser obrigado, se ele tiver um mínimo de bom senso, a não ser que ele queira ser visto para o mundo inteiro como realmente um financiador de uma ditadura, ele vai ser obrigado a reconhecer González como vencedor. Aí vem a segunda. Ela deixa claro que ao assumir a presidência, a oposição vai continuar com a parceria com o Brasil, parceria energética, parceria comercial. E terceiro, ela fala que se o Maduro continuar,
vai aumentar a imigração. E essa imigração vem para o Brasil. São pessoas que vêm para o Brasil sugando mais dinheiro do assistencialismo do Lula, que pega mal para ele. Então, ela está sendo política e estratégica ao extremo. Ela é extremamente inteligente. Ela jogou o foco no Lula e no Brasil. Basicamente, é o Lula e o Brasil os principais responsáveis se a ditadura do Maduro vai continuar ou não, usando a condição que o Lula deu quando ele foi enganado pelo Maduro. Então, assim, é uma mulher, ela é extremamente esperta. Jogou a bomba no colo do Lula e o Lula agora vai ser obrigado a aceitar que ela, que é o González, é o presidente da Venezuela, porque as atas foram disponibilizadas. As atas verdadeiras foram disponibilizadas. E era essa a condição do Lula. Entendeu? Cara, essa mulher é demais. Mas o que a imprensa pega? A imprensa não pega... Ela não vai soltar a manchete. Marina sabe manipular Lula através da condição feita por ele. Não, ela vai falar que ela agradeceu o Lula. Ela está jogando foco no Lula, porque sabe que o Lula é o único que está mantendo o Maduro na presidência da Venezuela. Eu fico... Parabéns, o Gustavo Gaia, excelente deputado, e parabéns. Ótima análise, fantástica, é exatamente o que eu vi falando para vocês até ontem mesmo na nossa live, eu expliquei um pouco sobre isso. A Corina Machado, ela é genial, ela é uma estrategista, e digo para você mais, eu vou repetir o que eu falei para vocês na live de ontem. Na minha opinião, o Maduro, ele tinha certeza que ele ganharia as eleições. Então, Maduro não se preparou para a fraude. Já a Corina Machado, ela sabia que ganharia, mas sabia que Maduro roubaria as eleições porque não iria aceitar. Então, a Corina Machado se preparou para a fraude do Maduro, mas o Maduro não se preparou para fraudar. Então, o que aconteceu? Ela colocou fiscais em todas, ou quase todas, as urnas, e quando terminou, eles imprimiram o resultado. Esse resultado impresso levaram para casa, tiraram foto e mostraram para o mundo. Quando o Maduro viu que ele perdeu as eleições, ele entrou em desespero, mas ele não tinha como fraudar. Então o que ele fez? Mandou a polícia exatamente recorrer todas as máquinas, esconder a máquina e tirou um número da cabeça dele, diz ganhei por 51,2%. Deve ter visto como que Lula ganhou e usou o mesmo número mais ou menos. Aí os imbecis que ele colocou para fazer o trabalho colocaram 129% dos votos. Agora, a jogada da Corina é que ela sabia que iria ganhar, ela sabia que o Maduro iria roubar e ela faria isso para que o mundo todo visse a roubalheira. A diferença do Guaidó é que o Guaidó não foi eleito presidente. Ele era um excrementíssimo lira da vida que assumiu ou tentou assumir a posição de presidente pelo Maduro ser um presidente ilegítimo. Por isso que ele não tinha apoio popular. Mas a Corina, que foi colocada inelegível, e lembrando a você que ela foi colocada inelegível por esse governo vagabundo, porque ela fez as primárias e o povo escolheu para que ela fosse a candidata. Quando o Maduro viu que ela teria 92% do voto, então o Maduro botou ela inelegível, ela simplesmente transferiu seus votos para o González. E aí fez essa jogada. A jogada dela foi tão boa, que olha isso aqui no Washington Post. Isso aqui no Washington Post, a mídia de esquerda nos Estados Unidos. Porque você fala, Fábio, os Estados Unidos, como é que tá? Olha isso aqui. Oposição venezuelana derrotou Maduro. Mostram receitas eleitorais. Ela conseguiu pegar as receitas. O candidato da oposição venezuelana derrotou o presidente Nicolás Maduro nas eleições da semana passada, de acordo com contagens eleitorais que mostram que Edmundo González, da oposição, recebeu mais do que o dobro dos votos do Maduro. Uma revisão do Washington Post, publicada no domingo, analisou mais de 23 mil folhas de contagem de nível de distrito coletadas pela oposição. Ela descobriu que Maduro recebeu cerca de 30% dos votos, 3.135.000, blá, blá, blá. Em comparação com 67% para González, 6.900 e tantos mil votos. Alimentando ainda mais as dúvidas sobre a vitória declarada de Maduro na corrida. As folhas da contagem analisadas pelo Post representam 79% das mesas de votação das eleições do 22 de julho. O veículo observou que mesmo que Maduro ganhasse todos os votos dos 21% restantes das mesas, ele ainda ficaria atrás de González por mais de 1,5 milhões de votos. Uma análise Associated Press
publicada no sábado, encontrou um número semelhante, após processar quase 24 mil imagens de folhas de contagem também, equivalente a cerca de 79% das máquinas do voto do país. O site Partido de Oposição, que acompanhou mais de 80% dos resultados eleitorais do país, mostrou uma margem semelhante. De acordo com os números atualizados até a quinta-feira, Gonzalez recebeu uma estimativa de 7.159.000, enquanto Maduro recebeu 3.241.000. O resultado é claro, obtive mais de 67% dos votos, escreveu Gonzalez no domingo. Caraca, olha que mulher sensacional. Ela deu um checkmate. Ela fez com que o mundo todo olhasse para a Venezuela. E tem essa diferença grande. Porque da maneira que ela fez, cara, a esquerda americana não tem como ficar com o Maduro. A esquerda americana, a grande mídia pegou os papéis, contaram os papéis e confirmaram que mesmo que o Maduro tenha todos os votos daqui em diante, ele não alcança ela. Então, agora a pressão está sobre o Lula. O que o Lula vai fazer? O Lula vai largar a mão do ditador? Você acha que Lula vai largar a mão dele? Mas, Fábio, se Lula largar a mão dele, o que vai acontecer? Se Lula largar a mão, vai ficar sabido muitas coisas que o Lula fez aí que ninguém gostaria de saber. Será? A gente não sabe, né? Mas talvez seja o motivo. As pessoas perguntam, será que o Lula ele está fazendo isso porque está sendo chantageado? O Maduro tem um podre contra ele? Pô, deve ter muito podre, porque o cara é do Foro de São Paulo junto com o Lula. É um amigão do Lula. E eu já falei para vocês, eu fiz o nosso vídeo de ontem, não sei se você assistiu, sobre o codinome Daniel, aonde tudo ali mostra que o Bolsonaro mostrou pra gente que existiam vários casos que eles gravavam as coisas erradas que algumas pessoas faziam, guardavam aqueles vídeos para chantagear. Então a pergunta é, está sendo chantageado, está sendo comprado? Porque, cara, politicamente é um tiro no pé. O pessoalzinho que se enganou com Lula, pensando que Lula era democrata, pensando que Lula era bonzinho, que acreditou na mentira da grande mídia que Lula não era amigo do Maduro, que Lula não era amigo de Ortega, Lula não era amigo de ditador, esses aí se ferraram. Esse pessoal tá chorando. O pessoal, como é que eu fui tão burro em acreditar nesse Lula? Exatamente. O pessoal tá desesperado. E aqui, cara, eu mostrei para vocês ontem, mas a gente tem que mostrar isso aqui de novo, isso aqui é muito forte. O que aconteceu? O arrependimento, né? Nós temos aqui o arrependimento de um. Vamos botar aqui os arrependimentos, arrependidos. Olha isso aqui. Eu acho que Nicolás Maduro é um tirano. Eu acho que é uma ditadura na Venezuela. E acredito firmemente que todos os elementos consistentes apontam que ele perdeu a eleição e tenta agora usurpar o cargo de presidente da República. E acho que o governo brasileiro cometeu até aqui erros em penca. Desde confiar que ele pudesse fazer uma transição até enviar Celso Amorim como observador, né? Quando estava na cara que Maduro tramava ali uma fraude. Então, tudo errado. Tudo errado, não mudei de ideia e insisto. Rapaz, eu queria ter aquela musiquinha, cara, que o cara tá quase chorando. Ele tá quase chorando. Você, literalmente, você consegue ver que as lágrimas estão caindo. O cara, não é possível que o meu amor Lula, ele fez isso, não é possível. O cara tá quase chorando. Esse outro, né, que ninguém sabe por quê que ele apoia tanto Lula. Muitos acreditam também que tem a ver com a questão do Daniel, né? Muitos acreditam que o Daniel está envolvido nisso aí. Aí o Lula, né? O Lula bateu o recorde mundial. Mundial de quê, Fábio? Recorde mundial de vaias. O Lula é vaiado no mundo inteiro. Presentación de ofrenda floral. El presidente de la República Federativa de Brasil, excelentísimo señor Luis Ignacio Lula da Silva, procederá a presentar una ofrenda floral ante el monumento ecuestre del libertador Capitán General Bernardo 'Higgins' Riquelme. Bernardo 'Higgins' Riquelme, 18 de julio de 1946, 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 18 de julio de
Rapaz, eu não sei se eu ouvi direito, mas ele falou excrementíssimo Lula da Silva, foi isso que ele falou? Eu entendi ele falando excrementíssimo, acho que foi legal. O Lula é o único presidente do mundo vaiado em todo o mundo, né? Ele bateu o recorde mundial. Ele é vaiado em todas as partes do mundo. O Lula, ele tem isso aí, assim, tipo, a gente tem que tirar o chapéu, né? Não é qualquer presidente que é vaiado em todos os lugares do mundo que ele vai. Olha só isso aqui, vamos lá. Lula ladrão chegando aqui, hein? Olha que vagabundo. Olha só, vagabundo. Tá ele lá, ó. Aí, democracia relativa, vagabundo. Eleição na Venezuela normal, vagabundo. Aí, vagabundo. Lula ladrão! Vai, ô ladrão! 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 Vai pra Venezuela, vagabundo! Vai lá falar com Maduro, ô vagabundo! Ladrão! Vagabundo! Vai falar com Maduro, ô desgraçado! Ladrão! Seu lugar é na prisão! Prisão! Lula, ladrão! Na prisão! Lula, ladrão! Seu lugar é na prisão! Lula, ladrão! Seu lugar é na prisão! Lula, ladrão! Seu lugar é na prisão! Ladrão! Vagabundo! Todo revoltado. Ele bateu o recorde mundial, o homem mais chamado de ladrão do mundo. A medalha de ouro. Vagabundo. Rapaz, muito bom. O policial não sabia o que fazer. Falei, rapaz, não sei o que eu faço aqui. Os caras estão chamando ladrão de ladrão. Será que é crime chamar ladrão de ladrão? Mas, galera, é muito sério. Então, o Lula, ele tá numa sinuca de bico agora. A Carolina Machado foi uma jogada de mestre, cara, entenda isso. Ela deu um tapa na cara do Lula com aquela luva de seda. Ela bateu na cara dele. Cara, nós temos que entender que a jogada política é essa. A Argentina necessita da ajuda do Brasil. Então não tem como a Corina chegar e xingar o Lula, dizer que ele é bandido, dizer que ele é comunista. Ela não pode fazer isso. Ela tem que usar estratégia. E o Gustavo Gaia foi excepcional ali na explicação dela. Ela simplesmente colocou o Lula numa sinuca de bico, o Lula não sabe sair, e é isso que aconteceu. Vitória, no caso dela, e vitória do Brasil. O Lula, cara, eu não sei, eu não estaria surpreso se o Lula solta a mão do Maduro. O Lula simplesmente vê que não está dando, vê que o Maduro vai cair de qualquer jeito e larga a mão dele, porque não existe fidelidade entre os infiéis. Já dizia o Renato Russo.